plenário do Supremo Tribunal Federal deve voltar a analisar hoje um recurso extraordinário do Ministério Público Federal sobre a competência da Justiça Estadual em julgar casos de crimes de exploração de trabalho escravo. O tema foi apresentado pelo Ministério Público Federal contra a decisão da terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Mato Grosso, que declarou ser da Justiça Estadual a competência para analisar esse tipo de crime. O TRF1 anulou uma ação penal que tramitava na corte envolvendo 3 homens e uma mulher acusados de submeter pessoas à condição análoga de trabalho escravo e remeteu o processo à Justiça Estadual com base no que determina a Constituição Federal. O plenário do Supremo deve decidir se o fato é um crime contra a organização do trabalho e se cabe à Justiça Federal processar e julgar casos envolvendo esse assunto. A análise do processo já teve início e o relator, ministro aposentado do STF, César Peluso, negou o pedido do MP, entendendo que o crime deve ser julgado na Justiça Estadual. Já o ministro Dias Toffoli divergiu do relator. O tema volta para o plenário com voto vista do ministro Joaquim Barbosa. E para falar dos destaques da pauta de hoje do STF, eu converso com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Letícia. Gisele, primeiro explica pra gente qual é a conduta que caracteriza esse tipo de crime. Esse tipo de crime ele está previsto no Código Penal como a redução à condição análoga à de escravo. Então, quando você submete alguém ao domínio de outra pessoa, ela pede por completo a sua liberdade, aí nós estamos diante de uma situação dessa natureza. Então, ela pede não só a liberdade em si, mas a própria personalidade. Ela tem todo o seu direito de ir e vir totalmente tolhido e também as suas possibilidades de escolha. Então, são situações dessa natureza, são esses tipos de conduta que caracterizam esse crime que está previsto no artigo 149 do Código Penal. E qual a pena nesse caso? O Código Penal estabelece uma pena de 2 a 8 anos, também prevê a pena de multa e também pode ser aplicada uma pena correspondente se daquele ilícito ainda decorrer algum tipo de violência, a pena do crime da violência, pode ser uma lesão corporal, enfim, qualquer tipo de violência que vier a caracterizar crime, será então somada na punição dessas pessoas que praticam condutas dessa natureza. O Código Penal, ele traz, por exemplo, algumas situações que caracterizam esse ilícito, como, por exemplo, você submeter alguém a trabalhos forçados, ou em condições desumanas, degradantes, você reter documentos para que aquela pessoa fique obrigada a permanecer naquele estabelecimento, né? Fazer com que ela contraia dívidas de tal forma que ela não consiga se livrar daquela situação a ponto de poder deixar ou ir embora. Então, são situações em que uma determinada pessoa tem todo o domínio em cima de uma outra pessoa, em relação a uma outra pessoa, e a impede de exercer um dos direitos fundamentais, um dos direitos básicos, que é a própria liberdade. Agora, por enquanto, o julgamento está empatado, né? Qual a principal divergência? Nós temos 2 ministros que já votaram. Desses 2 ministros, o primeiro a votar foi o ministro relator, atualmente aposentado, o ministro César Peluso. Ele entende que deve haver uma mudança na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E por que mudança? Porque até então prevaleceu no Supremo o entendimento de que esses ilícitos penais deveriam ser julgados perante a Justiça Federal. E aí, durante o início desse julgamento, com a apresentação do voto do ministro Peluso, ele entende que deve haver uma mudança de entendimento. Por qual razão? Porque como esses ilícitos estão definidos no Código Penal como crimes contra a liberdade individual, contra a liberdade pessoal, e não estão no rol dos crimes contra a organização do trabalho, então caberia à Justiça Estadual processar e julgar esses ilícitos penais e não a Justiça Federal. Esse foi o entendimento do ministro César Peluso, já aposentado. O ministro Dias Toffoli divergiu, ele entende que deve permanecer o posicionamento vigente até então na Suprema Corte, e aí teve o pedido de vista do ministro Joaquim Barbosa, que deve então o ministro presidente apresentar na assentada de hoje o seu voto vista. Ok, e os ministros do Supremo também devem analisar hoje um processo penal contra a deputada federal Aline Lemos Andrade e outro réu, acusados de não recolherem valores previdenciários de trabalhadores de uma empresa de transporte. A denúncia foi recebida em 2004 na terceira vara de Piracicaba, interior de São Paulo. A parlamentar e um sócio são acusados de apropriação indébita previdenciária.
eles teriam deixado de recolher as contribuições de trabalhadores da empresa Caminhoneiro Veículos Limitada no prazo legal. O processo será analisado pelo STF por Aline ser deputada federal. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a absolvição dos réus porque não foi provado que eles participavam da administração da empresa. O relator é o ministro Gilmar Mendes. Como a gente viu aí na reportagem, o Ministério Público pediu a absolvição dos acusados. Os ministros têm que seguir esse entendimento, Gisele? Não, Letícia, e é importante que se esclareça para quem nos assiste que o Código de Processo Penal, ele traz um dispositivo, está no artigo 385, que estabelece que ainda que haja um pedido de absolvição do Ministério Público em determinados tipos de ação penal, e aí eu digo que são as ações penais públicas incondicionadas, nessas situações o juiz não está obrigado a acolher o pedido de absolvição. E isso acontece porque no nosso sistema processual existe uma clássica divisão, é o chamado sistema acusatório, em que as funções elas são divididas. O juiz ele tem a função de julgar, o Ministério Público no processo penal ele vai acusar, tem a função da defesa que cabe efetivamente a defender. Então existem funções separadas. Por isso que o juiz ele não está obrigado a acolher tudo aquilo que está sendo pedido numa determinada, ainda que no processo penal. Então o juiz ele está livre para julgar. E aí, aqui no caso do Supremo Tribunal Federal, os ministros eles vão julgar de acordo com a sua íntima convicção. Eles vão julgar de acordo com as provas que foram produzidas no processo e eles não estão obrigados a acolher o pedido de absolvição. Eles vão verificar se há ou não elementos para a condenação, se há ou não elementos para a absolvição. E quais os temas que serão abordados na pauta de hoje? A pauta de hoje ela é composta ao todo por 10 processos. Nós temos os primeiros 5 itens da pauta são processos da matéria penal. Os demais itens da pauta são os remanescentes da pauta de ontem. Existe uma tradição aqui no Supremo Tribunal Federal, aqueles processos que não são chamados a julgamento na sessão da quarta-feira, eles ficam automaticamente incluídos na sessão de quinta-feira. Então, dentre esses processos que foram automaticamente incluídos, nós temos 2 deles que tratam da competência do Supremo Tribunal Federal, outros 2 estão relacionados a temas ligados ao direito econômico, e um que é um pedido de liminar numa ação direta de inconstitucionalidade. Os ministros vão prosseguir nesse julgamento, a análise dessa liminar já foi iniciada, os ministros então vão prosseguir, e ela trata de o tema é direito administrativo, mais especificamente em relação a contratos administrativos, concessões no que diz respeito a serviços de telecomunicações e transportes. Ok.